Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o desenvolvimento de medidas a partir de um objeto tridimensional. Pegar aqui como exemplo um personagem, né, já desenvolvido em vídeo anterior, então apresentando aqui as medidas, pensando especificamente do que a gente tem aqui dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, das informações de cota. Então, a partir disso, nós vamos desenvolver aqui usando um add-on específico pelo Blender. Bom, gente, vamos trabalhar agora com as medidas aqui do personagem, do Paper Toy, né, construído via Blender. Então, a gente tem inicialmente a janela aqui já configurada com as divisões. Vamos só somar aqui as áreas apenas para a gente não precisar utilizar delas totalmente, né? Para a gente ficar só com uma tela só. E vamos tratar de adicionar uma preferência de um add-on do Blender para fazer as medidas. Vamos aqui em Preferências, Edit Preferences, e vamos colocar aqui. Se já tiver instalado, ele vai aparecer. Então a gente tem aqui marcado. Se não tiver marcado, a gente precisa marcar. E ele dá a indicação que é a opção da gente visualizar as medidas. Essa visualização das medidas é um add-on que já vem pré-instalado no Blender, pelo menos aqui na versão 4, mas em outras versões também. E ele está visualmente aparecendo aqui no lado, no sidebar, em View Tab. Então vamos ver aqui no View. Então aqui no final a gente tem o add-on. Nesse add-on a gente pode ter algumas configurações. Bom pessoal, agora a gente vai trabalhar com as medidas, aqui desenvolvendo a partir do Blender. O Paper Toy, a gente tem aqui, né, o personagem, que a gente pode finalizar com o Paper Toy, mas a gente vai pegar agora as medidas para fazer a orientação dos tamanhos de algumas das faces do objeto, principalmente a gente está falando das vistas. Primeiro a gente vai na visão superior aqui. Na visão superior, vou desligar aqui a renderização. A gente vai trabalhar com o add-on que é o Measure It, que ele está aqui marcado em View, dentro das opções aqui da lateral. Vou ver aqui em View, e o add-on ele já está selecionado aqui. Eu vou marcar Show, então todas as mudanças que eu fizer ele vai aparecer automaticamente aqui. Inicialmente eu vou fazer essa medida, que é a distância de um ponto ao outro do que seria o cubo, né? No caso aqui na vista superior está como quadrado. Eu venho em Edit Mode. Antes, deixa eu selecionar o objeto, então vou selecionar aqui o cubo está aqui marcado, está selecionado. Eu venho em Edit Mode. Em Edit Mode eu vou selecionar os vértices. Selecionei o primeiro vértice, selecionei o segundo vértice, e aqui eu vou na minha opção marcar o segmento. Então a medida já aparece aqui, e eu tenho algumas configurações do Measures. Deixa eu subir só para a gente ficar só com o add-on posicionado aqui, para a gente desenvolver as outras configurações. Ele tem várias possibilidades de a gente trabalhar como ângulo, entre outras coisas, né? As medidas, de certa maneira, do que a gente vai trabalhar. Aqui, como a gente está trabalhando com as medidas mais básicas, a gente vai desenvolver uma forma mais simples, né? Primeira unidade de medida, ele não entra como o Measure, ele não pega a unidade de medida que está sendo desenvolvida dentro do Blender. A unidade de medida do Blender, ele está sendo desenvolvida por milímetro, mas aqui ele aparece como metro, então a gente tem que modificar novamente aqui. Então, por exemplo, aqui em milímetro, né? A gente pode
esconder a medida, sendo uma medida padrão, a gente não precisa marcar o tempo inteiro, ou pode apresentar. A gente pode marcar também a escala. Então, aqui ele aparece para mim qual a escala que está sendo usada. Aqui está sendo usado 1 para 1, né? Então, com o add-on eu posso esconder aqui a minha escala a minha unidade de medida, e eu posso apresentar a escala. A escala ele está apresentando 1 para 1. Eu posso aumentar a tipografia aqui, caso eu queira aumentar. Eu posso reposicionar ela para ficar mais perto da vista. Eu posso, entre outras coisas também, mudar a tipografia, enfim, fazer vários ajustes. E principalmente a cor, né? A cor vai ser importante, porque quando a gente gerar depois a impressão, ele vai para o tom preto totalmente, né? Vou marcar aqui como RGB primeiro. E colocar todas as medidas aqui. A cor é importante também porque a medida ele também está sendo apresentada como azul. A gente vai também modificar isso. A medida que eu coloquei, cada medida que eu for acrescentando, ele vai criar um campo para mim de observação. É que eu posso fazer anotações. Por exemplo, eu vou botar aqui a medida 8, que é 80 milímetros, né? Vou botar aqui a medida, ele já vai apresentar. E aqui eu posso fazer algumas configurações nela. Uma delas é a tipografia também, né? Eu posso aumentar a tipografia, por exemplo, aumentar o tamanho da tipografia. Aqui ele está automaticamente centralizado, né? Mas eu também posso editar essa parte aqui. Então eu posso ir configurando toda ela. Se eu acrescentar uma outra medida, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Só para a gente entender que ele vai adicionar mais um. Se eu selecionei aqui e eu vier novamente aqui colocar segmento, ele acrescentou a outra medida, né? E aí ele criou uma nova, né? Então aqui, por exemplo, posso botar 80 milímetros de lado, por exemplo. Enfim, e colocando só para eu criando as legendas, né? Para eu também entendendo o que eu estou relacionando. Dentro dessa primeira aqui legenda, né? Eu posso colocar, por exemplo, que eu vou utilizar o triângulo como marcação inicial e final, né? Eu posso aumentar também a espessura da linha, 3, por exemplo. Eu posso modificar aqui distância para 0,4. Aliás, isso aqui distância 1. Eu posso aumentar aqui a distância, por exemplo. Eu botei 3, posso diminuir mais agora. Vamos botar 0,6. Foi para 1 mesmo.
tirar as marcações, voltei aqui só no X. Ele estava selecionado as outras e estava fazendo as diferenças. Eu posso ir na cor e aí reduzir tudo também para o meu valor máximo para ele vir para a cor preta. E também tem, enfim, a relação da precisão também. Eu posso botar 0, porque ele vai vir com a medida precisa, né? Posso botar aqui a unidade de medida ou retirar e assim ir configurando para cada ponto. Como a gente percebeu, né? Algumas medidas elas vão precisar ficar para... Então, para cada uma delas eu posso ir selecionando, né? E ir configurando também para os ajustes. No render depois a gente vai trabalhar para salvar a imagem e principalmente para desenvolver aqui um print, né, do que a gente está fazendo nesse momento. Outra configuração aqui da linha é na opção, por exemplo, do Y, né, a distância. Aqui está configurado todas as distâncias, né? Mas como a medida está muito grudada aqui, se a gente for pegar a numeração, né, está grudada na linha, a gente consegue modificar aqui. Então, por exemplo, 3, botando mais um pouco aqui, mantendo uma distância de um para outro, né? Aqui descolando um pouco da linha para não ficar grudado. A partir dessas situações a gente vai começar então agora a fazer o fechamento também para os outros lados e aqui a gente só está na vista superior e também indo para as outras vistas. Bom, os ajustes também podem ser feitos diretamente se a gente clicar aqui no Override, que a gente consegue modificar todas as cores, por exemplo, juntos, né, automaticamente, sem precisar mudar em cada item anterior, né? Então ele vai fazer as mudanças, um alinhamento, por exemplo, em todos eles. Caso seja necessário fazer algo individual, né? Então a gente vai fazendo em cada ponto específico aqui. Essa medida aqui do lado, por exemplo, a gente também pode rotacionar, né? Entrando nesse dado aqui da medida específica dessa lateral. Então, se eu clicar, por exemplo, 90 de rotação, eu vou ter... Eu preciso desligar aqui a opção do Override, né? Caso eu tenha que fazer a edição específica. E aqui, aí teria que editar de novo as orientações aqui das marcações e tudo. Então, para cada item, né, que eu vou dirigir, se ele vai ficar muito diferente se for uma medida igual por igual, eu uso override. Se não for, eu utilizo por aqui mesmo, e aí tem só o trabalho de ter que configurar cada uma dessas posições. Então eu vou configurar tudo conforme estava antes, porque para manter o padrão, né? Eu só vou distanciar mais essa medida para poder pegar aqui por fora, né? Ela está muito próxima aqui dessa relação de medida aqui está sobrepondo, né, as linhas. E depois de ajustar, eu vou renderizar. Eu vou explicar como eu faço para fazer a renderização aqui.
Bom, aqui na posição das medidas, né, a gente, depois que identificou os nomes, né, a gente pode ir configurando. Então, por exemplo, menos 10, a gente está vendo que a distância da numeração se afasta da linha. A gente também pode movimentar aqui, então vai alterando também para o posicionamento que a gente deseja. Enfim, a gente tem uma indo para o positivo também, né? Mas no caso aqui a gente vai para as informações negativas. O que a gente vai fazer agora é a relação da câmera, porque a câmera no momento ela está como uma das opções da câmera. É a câmera em perspectiva, né? A gente não tem uma câmera para visão ortográfica, então se a gente gerar uma renderização, a renderização vai vir pelo ângulo da perspectiva. Então a gente vai configurar essa câmera aqui. Em algumas situações a gente pode duplicar a câmera ou gerar adicionar uma nova câmera. Por exemplo, vir em Add, adicionar câmera, mas nem sempre dentro do Blender isso funciona. Então o que a gente vai fazer é um posicionamento dessa câmera aqui. A gente não vai adicionar uma nova câmera, a gente vai trabalhar com ela mesma, com essa câmera que já está. Como a gente não precisa da perspectiva, o que a gente vai fazer é uma mudança aqui agora para a ortográfica. Então a gente vai mudar para a ortográfica. A gente tem aqui a configuração. Se a gente vier na visualização aqui, a gente vai gerar tudo vai transformar tudo para zerar, né? A gente ter uma visão da rotação. Vamos posicionar ela para centralizar aqui ao menos posicionando aqui para a gente visualizar a câmera em relação ao objeto. Dentro da opção de câmera, em display a gente pode mostrar um aspecto aqui de limites, né, de que ela vai indicando aí a visualização. E a gente, vamos ver aqui na outra visão, né, que a gente está na visão superior, na visão frontal a gente está vendo a câmera aqui embaixo, né. A gente vai subir a câmera no eixo Z. Então, para isso a gente vai posicionar ela na visão frontal, selecionar a câmera, então GZ, a gente vai movimentar ela. A gente tem esse traço aqui que ela está aparecendo, né? Tem a câmera com a forma triangular e tem um traço no final indicando como se fosse o limite, né, do que ela está pegando como visualização. À medida que eu movimento aqui, a gente vai ver a relação da câmera vista de cima, né? À medida que eu cresço a visão de câmera, eu vou pegar mais ângulo do meu objeto. Então vamos para a visão de cima. A gente está vendo que ela está ampliando, ela está pegando toda o desenho aqui do objeto, né? Visão de cima. E aqui depois a gente vai ver aqui o limite, né? Dessa relação. Para gerar dentro das regras da BNT, né, as medidas elas aparecem como uma linha preta em fundo branco. Então, para isso a gente vai ter que configurar algumas coisas agora aqui. Então, a câmera está na ortográfica, a gente já tem algumas definições aqui. Então, vamos primeiro modificar que o background vai ser a cor branca. Então, selecionando aqui, a gente vai selecionar aqui no RGB, posicionar ela na cor branca. Outra coisa também que a gente vai começar a trabalhar vai ser a renderização. A renderização é como se, aqui nessa opção, como se fosse uma câmera, indicando render. A gente vai botar como cycles,
Dentro do Cycles, a gente vai definir algumas configurações aqui. Uma delas é o GPU. E vamos marcar algumas dessas opções aqui. O máximo de samples a gente vai botar entre 200 e 400. Vamos testar primeiro 400. Mas pode ser 300, por exemplo. Então, entre 200 e 400. A gente poderia botar aqui, por exemplo, 200 ou 400. Vamos manter em 400, caso demore muito na renderização, a gente diminui nessa opção. Essa marcação aqui do GPU, a gente vem aqui em preferências, dentro do Blender, e vamos ver aqui no sistema se está marcado nessa marcação aqui, se está marcado o que vai ser gerado, né, pelas placas de vídeo e utilizando aí o processador. A partir disso, a gente vai também marcar, caso não esteja marcado, o Freestyle, que é o que a gente vai utilizar agora dentro da opção do Grease Pencil. Essas são as configurações iniciais aqui para uma renderização desse desenho que a gente fez. E principalmente do uso aqui, né, das medidas. A seguir, ainda na relação com o Freestyle, a gente tem aqui embaixo, na relação dos layers, né, das imagens, a gente vem aqui para baixo, a gente está vendo que a marcação do Freestyle está acionada, e a gente tem algumas configurações aqui. Uma delas estão relacionadas aqui, ó, ao traço. A gente pode optar por algumas definições, mas principalmente a cor. Aqui está na cor preta, e é o que a gente vai manter, né? Então, a RGB aqui está indicando a cor preta, ou seja, os traços aqui, as linhas vão sair como pretos. Todo traço que tiver aqui vai sair como preto. A gente tem aqui o thickness, né, que é a espessura da linha. Então, a gente pode manter em 3 ou diminuir também. E além disso, a gente pode somar um modifier também aqui no Freestyle Geometry. Então, no Freestyle Geometry a gente tem, por exemplo, uma das opções que a gente pode ter é marcar blueprint, por exemplo, 2D transformação, né? Mas a gente não vai configurar, mas poderia ser uma das opções aqui da gente ir ajustando por essas configurações pré-definidas pelo modifier, né? Mas a gente não vai modificar nisso nesse momento. A gente vai voltar aqui e vai marcar alguns parâmetros, né, para a gente poder gerar o traço. Agora, para essas figuras na hora da renderização aparecer como traço. Se a gente renderizar nesse momento, ele vai aparecer apenas como os objetos, como sólidos, sem a linha, né? A gente precisa criar um contorno para definir isso. Bom, nesse momento a gente vai trabalhar com a espessura do traço aqui, das formas, para aparecer na renderização. Então, o que a gente precisa fazer é adicionar. A gente vai adicionar o Grease Pencil, o Stroke. Então ele está posicionado, quando a gente adiciona ele aparece aqui. Eu vou reposicionar ele aqui, então no eixo X. Vou botar aqui do lado, fora da visualização da câmera. Então vou até rotacionar para a gente ver melhor. Então colocar aqui para a gente ver a posição da câmera superior. Então tá aqui o traço, então a gente mantém ele aqui distante da visualização do limite do que vai ser renderizado, e como se estivesse fora da página, né, de renderização. Então o que a gente vai fazer agora com ele selecionado, a gente vai adicionar um modifier.
Então a gente vem aqui. Então tem que estar selecionado. Se a gente for ver aqui na cena, na coleção de cena, tá aqui o stroke, né? Então o que a gente vai selecionar, tanto faz selecionar aqui ou aqui direto na cena, na coleção. A gente vai adicionar um modifier line art. Se ele não tiver marcado, a gente não consegue visualizar essa opção aqui de modifier. Então selecionei o modifier e aqui tem algumas possibilidades de edição. Uma delas eu vou marcar como cena, então ele vai pegar toda a cena e vai fazer o traço, ele vai assumir toda a cena, todos os objetos que estão sendo vistos, para adicionar o traço na hora da renderização. Ainda dentro da configuração, nós vamos marcar no Layers Colors e o material nós vamos usar preto. A espessura da linha a gente vai adicionando de acordo com o que a gente perceba ser necessário na hora da renderização, né? Então para isso a gente vai aqui aproximar mais perto possível, né, da renderização, e a gente vai marcar isso como opção. Não esquecendo, para a renderização, que a gente precisa primeiro definir para onde a gente está gerando a imagem, né? Aqui inicialmente ele gera para o temporário, a gente modificar essa para a pasta que a gente quiser para renderização. Outra opção também é, na resolução a gente pode gerar uma compressão, ou seja, um tamanho diferente do que eu vou botar 50% para renderizar mais rápido. E também aqui a gente não pode esquecer de marcar o freestyle, né, para ele gerar essa renderização da linha, né, do traço. Dentro das opções, quando a gente está trabalhando com uma única câmera, né, quando a gente aciona a renderização, a gente precisa acionar a renderização para ele somar essas medidas para a câmera. E depois a gente vem em render imagem. Uma outra situação é a posição de luz, né? A gente precisa acionar, que estava desligado. Então vamos botar aqui, só para a gente ajustar a luz, né? Então, vir aqui na posição frontal, pegar a lâmpada, aqui nas opções tanto de rotação quanto de rotação e localização, vamos zerar tudo. E no Z que a gente vai modificar aqui a posição da lâmpada. Na lâmpada a gente pode aumentar a potência dela e tirar o Cast Shadow, porque ele não vai aparecer sombra projetada, né? Caso eu tenha usado um plano. No caso aqui não tenho plano, né? Aqui no chão como base, mas se eu tivesse, a sombra estaria projetada. Desligando o Cast Shadow, ele não vai aparecer a sombra. Aqui a gente vai renderizar para ver nesse momento que acontece. O que apareceu o primeiro render estava relacionado à textura, né, e as linhas, e nesse segundo render a gente tem as medidas.
o Measure It ele faz em separado, e agora a gente tem que associar a renderização com essas medidas automaticamente. Para que não apareça textura, eu venho na opção aqui do View Layer, é onde eu tenho as opções aqui. Vamos em Override, e aqui no material eu vou selecionar a cor branca. Então vamos ver aqui na renderização, todas a minha textura agora aparece como branco. Se eu apagar aqui o branco, ele volta a aparecer a textura, né? Então eu posso modificar ou acrescentar um novo, caso eu queira, né? Ao invés de branco aqui, acrescentar uma cor específica. Por exemplo, se eu estiver usando o Blueprint, posso usar isso também como recurso. Agora sim eu posso renderizar que todas as minhas configurações vão aparecer branco como textura e com a configuração. Vendo aqui em renderizar a imagem. Uma última marcação aqui é quando eu gero uma renderização, ele diz que não está marcado ZPass. Aí a gente vem aqui e a gente tem que incluir o Z, né? Basta marcar isso aqui, a gente vai na renderização, renderizar a imagem, e a gente vai ter a forma final. Aqui na renderização está acontecendo um dos problemas, é que ele está aparecendo como tela preta na hora da renderização. Então eu venho aqui em Composing e a gente vai apagar esse e colocar de novo. Alguma coisa aqui pode não estar na configuração. Outra coisa também é porque ele pode ter disparado aqui a animação, então ele está como se fosse ponto zero, né? Então eu apaguei aqui toda a possibilidade de animação. Sem querer eu posso ter esbarrado aqui na minha tecla, né, de espaço, e ele ter disparado. Então aqui em Composing eu vou agora buscar aqui para a gente trabalhar o render. Então, Shift A, eu tenho aqui, vou procurar aqui em render. E marcar novamente. Então podia ter sido duas possibilidades, uma como um frame, né, de animação, então ele estava zerado, e outra aqui. Vamos voltar, e outra é do Composing. Voltar aqui, a gente vai agora para a renderização novamente. A gente tem que adicionar o Measure It também. Marcando aqui. Adicionar a renderização. Stroke. Ver se está na câmera, aqui na renderização, ver se está marcado Freestyle, Stroke, deixa eu localizar aqui.
Tem o stroke ali, se ele está no modifier. Novamente para renderização. Como na renderização não está aparecendo o stroke, eu vou apagar o stroke e adicionar novamente, porque eu acho que, como estava na animação, né, é possível que eu tivesse criado aqui e na hora da edição ele acabou se perdendo. Então vou adicionar novamente o stroke, fazer a mesma coisa que a gente fez antes, o expense, o stroke, então GX, posicionar aqui do lado, dentro do stroke adicionar o modifier, line art, ao invés de coleção vou botar cena, no layer vou botar colors, e o material vou botar black, e botar o que eu tinha definido como 100%. Então vamos à renderização novamente. Agora está definido aqui como a imagem e eu posso agora salvar. Aqui em Save As e salvar na minha pasta. Definido aqui. A folha estava tom cinza, né? Então modifiquei, agora sim o render está finalizado. Vamos salvar aqui, agora com as linhas já pré-definidas. No caso, Measure It, também salvar. Lembrando que o Measure a gente sempre tem que, na hora de renderizar, marcar aqui. A gente pode marcar até como opção de frame aqui, se seja necessário, caso tenha na animação, senão é só renderizar aqui e renderizar o final de novo. Imagem, salvo, measure as minhas medidas, vem aqui, imagem, salvar também. Por último, o que temos que fazer é somar as duas renderizações. Então, aqui via Blender é uma possibilidade, a gente pode fazer isso também em outros softwares, como por exemplo o próprio Photoshop, né, unindo as duas, ou Illustrator, né, unindo a camada de layer transparente com a renderização final, mas a gente também pode fazer aqui no Blender. Então, uma das opções é pelo Composing. Composing, a gente precisa marcar aqui Use Nodes para fazer essa união aqui. Vamos vir aqui na visão aqui da imagem
do edição de imagem. Vamos selecionar o que está selecionado aqui, inicialmente é a cena e a imagem está aqui como definição. Vamos apagar essa aqui que estava a mais daquela outra ação que a gente tinha feito, ele precisa só ter um aqui. Então a imagem, e aqui está vindo a renderização que a gente tem. A gente vai vir aqui na opção para encontrar o Measure It. Então aqui com o scroll do mouse a gente vai reduzindo, né, a visualização. Vai pegar essa imagem e segurar aqui e arrastar para cá. Então agora eu tenho o Measure It, a saída, né, do Measure It também está aqui definida. A gente vai unir, né, vai fazer como se fosse um layer, né, por cima aqui da imagem, da renderização da imagem a traço. Vamos posicionar agora um Shift A. A gente vai procurar aqui em cor, Mix, Alpha Over. Então a gente vai botar aqui. O que vai acontecer é que o alfa vai ficar por cima da imagem. Então a gente tem a imagem ligada aqui, a primeira imagem ligada aqui. Caso saia, é só ligar novamente. A imagem final vai vir para o Compose. E a outra imagem, no caso do alvo, vai ter que ligar aqui também. Ligado todas essas opções, a gente pode ter um preview. Então, Shift A novamente. Em Output a gente vai em Viewer e a gente pode ter aqui um resultado da imagem, também como uma visualização prévia do que está acontecendo como marcação. Então a gente tem aqui a prévia, né, da imagem final como resultado, marcação que indica na escala e a indicação das medidas. Se as definições não estiverem muito claras aqui no resultado do preview, a gente pode aumentar aqui, por exemplo, para 5. Então a gente começa a ver as linhas já mais definidas e mais claras como definição. Vai aumentando aí até a gente perceber que o resultado da imagem está conforme a gente idealizou, né? A partir disso, a gente vem e faz um novo render. Quando fizer o render, toda essa composição vai aparecer agora como resultado final. Bom, os dois vértices selecionados aqui. Vamos para a visão frontal. Eu vou adicionar um segmento A. Na verdade, não vou criar um segmento, vou criar um pelo Z. O que eu posso fazer nesse momento ele inicialmente está assim, ao invés de criar um segmento, se eu criar um segmento, ele vai criar uma diagonal aqui. Não é isso que eu quero. Deixa eu apagar aqui. Eu quero que as linhas fiquem paralelas às faces do cubo, né? Então, para isso, eu vou marcar o A, selecionar o Z. Como o vértice está aqui, é o meu ponto de origem, né? Quando eu marco aqui, ele está indicando o 0. Se eu fizer, vou apagar de novo, se eu selecionar esse, como estou no Edit Mode, selecionar o próximo vértice, que é daqui de baixo, marcar o Z, ele aparece para cá toda a medida. Só que ele permanece o 0 lá, né, indicando o ponto de origem. Eu posso apagar esse 0. Então eu mantenho só apenas a marcação geral da medida final. Eu vou expandir ele aqui com uma configuração. Eu vou deslocar a posição automática, porque se eu mexer aqui na diagonal, por exemplo, ele está indo para as diagonais. E não é isso que eu quero também. Então o que eu faço? Eu preciso estar zerado e
desativada a posição automática. Então, a partir de agora, eu vou configurar as opções. Primeiro, a gente vai transformar isso como triângulo, né, formas triangulares. Ele já está na minha medida de linha como 1. Eu já desliguei a posição automática. Eu vou agora dar uma distância. Então, repara, eu estou dando uma distância para onde eu quero a forma final, né, o tamanho final aqui. Eu vou rotacionar. Ele entra dentro da medida da linha. Eu também posso aproximar. Aqui no Y não preciso mexer. Posso mexer apenas aqui na distância. Aproximar um pouco mais. Eu posso distanciar na posição do X. E agora eu tenho a medida final na minha lateral. E, obviamente, questão das cores, né? Vou dar um nome para ele aqui. Vou botar a medida 120. Front. A visão frontal. 120 mm visão frontal, e eu tenho como, caso eu precise deletar essas indicações. Das minhas marcações gerais. Essa então está configurada. Eu só preciso depois modificar a cor, né? Aqui da linha que a princípio está como azul. Posso criar um novo também, se eu quiser modificar mais, adicionar um outro conjunto, por exemplo, vou chamar de B. Nesse conjunto B, eu vou selecionar esse vértice, vou selecionar esse, vou selecionar esse e esse. Então, selecionei. Aliás, esse daqui não precisa, né? Aqui já está. Vamos marcar de novo aqui. Selecionei todas. Aqui os meus vértices como marcação. E eu vou ajustar para marcação em Z. Então aqui ele está pegando as minhas medidas. 40 e aí eu vou apagando. Primeiro, antes de apagar, eu vou vendo o que eu tenho como medidas iniciais e finais. Então, por exemplo, eu quero apagar o 0. Eu vou ver que é esse, eu então apago. E a partir dessa medida inicial aqui, eu vou novamente desligar a posição automática, distância. Vou modificar os posicionamentos dessas outras medidas aqui.
nesse grupo geral eu vou aqui 80. Medida final. Então eu venho aqui, vou começar com as medidas internas primeiro. Primeiro vou começar aqui com a medida 22. Então vejo aqui se o automático está ligado ou desligo. Eu vou modificando aqui as medidas dela. 22 milímetros. Triângulo. E eu posso rotacionar. Como a gente já viu, quando a medida é milímetro, eu posso desligar. Não preciso ficar repetindo o tempo inteiro a medida como unidade. Então eu posso esconder todas as unidades de medida. Então o que eu estou trabalhando aqui é 22, por isso que é importante a gente anotar aqui, né? 22 milímetros do cubo. Então eu vou aqui modificando aqui as medidas. Aqui reservado. Eu tenho como distanciar, vou botar aqui no 22 centralizado. Então, vamos à próxima medida. 40. Essa outra aqui. 57. Ligar sempre automático, distância 57, rotação 90. Pouco 2.8 pronto. 1,7 que me dá menos, igual a menos ali a informação. Distância aqui menos 5, assim por diante. A gente está vendo que aqui a distância vai ter que ser maior. 5, 120, 8, pronto. A medida 40. Vamos marcar aqui.
São 90. E aqui a gente pode manter na mesma medida. Tem todas as marcações visíveis aqui das medidas finais do objeto. Vamos só alterar a cor agora, no final de tudo. Vamos sempre aqui, clicando em RGB, e colocando automaticamente a cor preta. Vamos à próxima. Acho que foi a única medida que eu não concluí. Acho desnecessário pegar o tamanho total do cubo. Poderia acrescentar, mas nesse momento eu não vou colocar aqui. O restante eu vou marcar tudo. Configurar aqui visualmente, distância, posição automática não, distância vamos botar aqui, rotação 90. Estamos com todas as marcações. Vou precisar mudar agora para cor. Vou dar nome.